Você está no movimento Consciência Hebraica e hoje no nosso Consciência Hebraica é dia especial. É dia de os fundamentos do conhecimento. Nós estamos no primeiro tema dessa série e o título é A Iniciação Crística, a Imersão Batismo. Nós estamos no 17º episódio. Você pode voltar e pegar todos os outros para compreender todo o clima do curso. Nós estamos no dia 13 de janeiro de 2023 e aqui você vê as raízes do conhecimento hebraico de uma maneira que você nunca imaginou. E aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica você já sabe. O Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, retirando a influência greco-romana. Venha com a gente, nós vamos aprofundar nessa série os temas mais importantes do conhecimento. Boa viagem! Damos a você o nosso jato e desejamos as boas-vindas através dos nossos comentários iniciais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui no ano novo, 2023, e vamos continuar o nosso curso. Agora nós vamos entrar na parte mais empolgante, nós vamos entrar no símbolo do batismo mesmo. Nós vamos apresentá-lo a você como um ato profético. O que é um ato profético? Quando você realiza uma cena, você faz gestos, você opera um tipo de um teatro, só que ele está ligado com estruturas cósmicas, ou seja, ele está representando eventos de uma importância sem par, fundamentais da espécie humana, da vida no cosmos. E, além de tudo, envolve você. Você está profetizando sobre você. Então, por exemplo, lá, quando as festas de Israel, de Gênesis a Apocalipse, você tem vários atos proféticos. Quando você, por exemplo, tem a festa da Páscoa, aquilo é um ato profético. Eles separavam o cordeiro, tinha uma maneira certa de molar o cordeiro, de fazer todo aquele ato. Aquilo dizia respeito ao Messias, ao povo de Israel, a cada um que estava ali diante daquele cordeiro. Era um símbolo maravilhoso. E assim nós vamos pegar no Evangelho a passagem do batismo e vamos vê-la quadro a quadro, cada frame, cada retrato ali do batismo. E vamos compreender o símbolo e o simbolizado deste ato. O que ele nos comunica? Por que a mente mais brilhante, a pessoa com mais sabedoria no planeta Terra, se batizou? Jesus se batizou por quê? Há um pecado retirado com o batismo, lava pecados. Então, mas essa explicação ainda não é suficiente, porque ele era um homem perfeito, um homem integral, um homem que não tinha essa questão, ele não tinha pecados, ele tinha vivido a vida dele integralmente até aquele momento e até a sua morte. Então, isso é parte da compreensão. Então, você vai poder compreender de maneira profunda e integral agora o símbolo do batismo. Vamos lá? Nós vamos pegar as passagens, lê-las, ver cada quadro, vamos ver se dá para a gente fazer hoje a visão do batismo todo, senão no próximo capítulo nós concluímos esta visão. Então vamos aqui para o nosso texto, e você tem aqui imersão crística, a compreensão do símbolo e do simbolizado. Nós fizemos uma união de Mateus, Marcos, Lucas e João, harmonizamos os textos falando sobre o batismo. Então lá em Marcos começa assim: conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Olha, eis que envio diante da tua face. Isaías está 700 anos antes de Jesus nascer. E Deus está usando o profeta e profeticamente está dando uma mensagem ao futuro. Quando Jesus leu essa passagem, ele entendeu que o texto era para ele. Ele recebeu um messenger, ele recebeu uma mensagem que foi enviada 700 anos antes. Então ele diz, olha, eis que envio o meu mensageiro. Aqui, quando você lê a palavra anjo, eis que envio ante a tua face, eu já coloquei a tradução correta. Tem traduções que está escrito envio o meu anjo, mas a palavra em hebraico, a palavra anjo, significa mensageiro. João não é um anjo,
João é um ser humano. Né? Ele é um mensageiro de Deus, sim. Então, eis que envio o meu mensageiro diante de ti. Olha lá. Aqui, deixa eu colocar o texto para você. Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Olha, preparar um caminho, isso é algo muito profundo. Você já pensou sobre isso? O Messias, caminho é o que liga dois pontos, né? O Messias estava já numa trajetória desde o seu nascimento. Aliás, nós todos estamos em viagem, né? Você, eu, todos que passaram pelo ventre de uma mulher, nasceram, estão realizando uma viagem cósmica. Daqui a pouco morremos, né? Será que acaba tudo? Termina? Muita gente compreende que sim. Mas nós entendemos que não é bem assim. Então tem muita coisa por aí. E o Messias estava nessa trajetória, mas ele precisava encontrar com João, realizar algo para que o seu caminho continuasse. Olha que profundo isso. João iria preparar o caminho. E para isso, Jesus teria que realizar este ato profético. E tinha que ser com João. 700 anos antes, isso já estava determinado. Ele há de preparar o teu caminho. E aí, então, sobre esse mensageiro, né, diz: voz do que clama no deserto, ó, agora falando com João, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Né? Então, João, vereda, caminho aqui, também está no sentido de povo. Né? João surge de uma maneira maravilhosa, nós já falamos sobre isso, contando bem a vida de João, e ele então prepara o povo, prepara o ambiente para a recepção do Messias. Né? E é exatamente o que o texto coloca aqui. Deixa eu colocar novamente o texto para você. Olha lá. Assim apareceu João, o Batista, né? Não é João Batista, não é sobrenome, nós já vimos isso. João, o imersor, né? Aquele que mergulha as pessoas no deserto. Então, olha, aqui começa a simbologia. Eu queria que você começasse a olhar agora esse texto, não só como um texto descritivo, simplesmente, mas como um texto que está montando, desenhando um ato profético. Então, Jesus vai até João. João está anunciando o Evangelho, está anunciando as boas novas. Evangelion, né? Evangelho significa uma novidade, uma notícia nova, uma novidade, uma nova notícia que está sendo dada para o povo. Qual é a notícia? Qual é a novidade? Né? Temos o Messias. O Messias foi formado. Então, João está anunciando isso. Então, isso é um ato profético. Nós vamos ver o símbolo disso. Né? João anunciando, está representando o que muitas gerações para frente irão fazer. O deserto também é um símbolo. Por que as Escrituras destacou? João teve a margem do Jordão, teve lá em Salim, onde havia muitas águas, mas fala que João prega no deserto. Então, você percebe, isso não é acaso. Nós vamos ver todos esses símbolos. Vá pegando aí cada quadro, depois nós vamos ver símbolo e simbolizado, ok? Vai exercitando aí já e arriscando o que você acha que significa João clamando em um deserto, né? Qual que é o simbolizado deste símbolo? E ele estava anunciando, pregando o quê? A imersão nas águas para arrependimento. O que é este arrependimento? E isso para remissão de pecados. Então, quem sabe, né, a definição hebraica de pecos, né, de pecado, é aquele pé que está torto, ou seja, há um caminho para você seguir, há uma meta para você chegar e realizar a sua evolução pessoal rumo ao infinito, rumo a Yahvé Elohim Adonai, divindade hebraica. E João está anunciando este caminho, preparando este caminho, endireitando as veredas. E aqui, olha, o que ele está anunciando? Né? Ele está falando sobre arrependimento e falando sobre remir pecados. Então, pecos,
sair, desviar, ter um pé torto, sair do caminho, né? Então ele está dando a possibilidade do homem voltar ao caminho, né? Harmonizar-se com o processo de realização do seu ser individual. Isso através do Messias. Então João está anunciando a imersão, símbolo, que é o trabalho que o Messias vai fazer. Você vai compreender bem isso. E isso vai te harmonizar com o Criador, vai te tirar o desvio do caminho e vai levar você à realização mais profunda que a vida humana tem para o ser humano, a realização cósmica, a realização maravilhosa proposta em Gênesis 1, 26, que você que segue a nossa série aqui já compreendeu Gênesis 1, 26. Façamos um ser a nossa imagem e semelhança. Então aqui, e saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados. Então, o que simboliza esse povo todo que ouve a palavra e que vai até João? Isso é um símbolo. Estou querendo que você leia essa passagem como um ato profético. Confessavam os seus pecados ali quando iam se batizar. Então, isto tudo estava sendo realizado, ou seja, João está realizando esse trabalho e agora, esse símbolo maravilhoso, o Messias se aproxima. Então haverá um encontro entre João, o imersor, e o Messias Yeshua, que precisa passar pela imersão. Vamos ver esse encontro maravilhoso. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo filho de José, e José filho de Eli. Isso está lá em Lucas, tá? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, João, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Bom, nós sabemos a qualidade profética de João, né? Um dos maiores, o maior homem nascido de mulher. Então, quando ele enxerga o Messias, ele não vê apenas um homem ali, Jesus. Ele vê profeticamente que aquele é o ômega de Deus, aquele é o Espírito vivificante, é o primeiro Elohim gerado pela divindade, é o primeiro a tornar-se filho de Deus. Ele já vê profeticamente tudo o que Jesus vai realizar. E ele sabe que ele próprio, João, necessita do DNA, da qualidade do Messias e Yeshua, para que ele seja gerado à imagem e semelhança de Deus. Ora, como é que ele ia batizar Jesus? Então, diante desse impacto do que ele vê profeticamente, ele diz: Jesus, eu não posso, não tenho como te batizar. Demonstra a consciência que João tem. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça ou toda a harmonia. Olha, Jesus não discordou da visão de João, ele sabia o que João estava vendo. Ele sabia que João estava compreendendo que ele era o formador do próprio João, o Senhor e Salvador do próprio João. E ele disse: João, eu sei, eu compreendo o que eu sou e o que você é, mas nesse momento eu preciso ser iniciado por você. Eu preciso cumprir essa etapa, esta é uma ordem do Pai. Então agora eu serei batizado por você. Depois eu darei do meu Espírito para que você também seja gerado à imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Esse é o diálogo que não está na Bíblia, mas que os dois ali profeticamente trocaram, né? E João vai compreender. Olha lá. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, ou seja, batizado, a gente tem que compreender bem aqui, né, para entender o símbolo. Imergido Jesus. Na maioria dos filmes o pessoal coloca João derramando aquela aguinha na cabeça dele, né? Isso não é batismo. Não? Isso não é imergir. Né? Jesus foi imergido na água. Então aqui está o nível da água, ele estava de pé, ele desapareceu na água. Né? Ele foi imergido na água.
A água cobriu completamente. Isso tudo é um símbolo. Por isso que o ato profético, idealmente feito, né, não é uma coisa a se brigar, se a pessoa não foi batizada assim, o assado não tem validade, né? Não é esse o caso. Espiritualmente é muito a intenção, é a entrega, é a qualidade em que a pessoa está em Cristo. Mas, se nós podemos realizar o símbolo da maneira devida, por que não? Né? Se há temperatura, se há condição, se há saúde, se há água, por que não fazer da maneira correta, da maneira como é transmitido? Então aqui Jesus foi imerso completamente nas águas, né? E aqui é interessante, ó, cumprir toda a justiça, né, toda a harmonia. Então, se Jesus não fizesse isso, não ficaria harmonizado. Olha a importância do batismo, né? Tanto que o Messias era imprescindível que ele se batizasse. Então ele o admitiu, batizado Jesus saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus. Como nós já explicamos lá atrás, né? Não é que estava nuvem e de repente ficou um dia mais bonito. Não é isso, né? Então o que significa o céu está fechado? Né? Então simboliza a própria evolução de Jesus, o próprio aperfeiçoamento de Jesus. Ao cumprir esta harmonia, ao realizar a vontade do Pai, ele então abre dimensões que ainda não estavam abertas, porque ele estava em evolução, ele estava em desenvolvimento, ele estava em crescimento. Os céus se abriram. Então, até então na vida dele, esses céus não estavam abertos, estavam fechados. Não está falando do céu físico de temperatura, de atmosfera, de nuvem. Não é isso que está sendo dito. É um símbolo da dimensão espiritual. Ao cumprir, por isso que Jesus falou, João, é necessário nós cumprirmos, harmonizarmos isso, porque a ordem é do Pai. Ele me ordenou vir até aqui e que eu fosse batizado. Ele te ordenou que você me batizasse. Então, temos que fazê-lo, né? E aí, o céu se abre, ou seja, Jesus dá mais um passo em direção à sua realização. E o que acontece nessa abertura do céu? E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, aqui o que nós compreendemos? Né? Ao ser imergido nas águas, Jesus também foi transbordado no Espírito Santo. Esse Espírito de Deus em forma de pomba é o símbolo do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o Espírito humano em obediência ao Espírito de Deus, se santificando. Então, o Espírito de Jesus em santidade transbordou, abriu-se o céu, houve um transbordamento, houve uma imersão total de Jesus na plenitude do Espírito Santo. Olha a importância disso. Então, Jesus foi batizado nas águas, batizado no Espírito. Né? Está claro aqui na passagem. E aí vem a voz do céu. A voz se manifesta de uma maneira maravilhosa lá. O que ela diz? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E aqui nós temos o segredo da relação entre Deus e o Cristo, entre Deus e Jesus. E é o segredo da nossa relação com Jesus, porque nós vamos imitar Jesus em relação a Ele, como Ele fez em relação ao Pai. Então nós somos filhos amados através de Cristo, né? Por causa de quê? Do prazer. Então qual eram os dois fundamentos da relação de Jesus com o Pai? Amor e prazer. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus não falou esse é meu filho inteligente, meu filho esforçado, é o meu filho cumpridor de toda a lei. Não, foi nada, nenhum adjetivo desse. Esse é o meu filho amado, é amor, em quem eu tenho prazer. Então, essa é a tônica fundamental da relação de Jesus com o Pai e da nossa relação com o Senhor Jesus. Guarde isso, isso é maravilhoso. Se você está por um caminho muito religioso e está trocando tarefas, obrigações pelo amor e pelo prazer, se o amor e o prazer não estão presentes na tua caminhada com Jesus, com o Evangelho de Cristo, em você ser um discípulo de Jesus, cuidado, você pode estar enveredando por um sistema religioso cristão, do cristianismo, que não é bem aquilo que é o espírito das Escrituras. Né?
Então, claro, nós vamos ser obedientes, nós vamos realizar a santificação, nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos visitar os pobres, nós vamos fazer tudo isso, mas pela graça. A graça primeiro nos leva a fazer. Né? Se você for fazer para conseguir a graça, aí você está pagando a graça. Aí a graça não é de graça. Então, cuidado com essa relação, porque senão você vai ser o filho esforçado, né, que Deus está dando nota. E não é isso. Né? Nós somos filhos amados em quem Deus tem prazer em nós. E essa é a tônica através do Senhor Jesus. Ok? Então, vê o texto aqui, ó, meu filho amado em quem me comprazo. Ótimo. Nós vamos ficar nessa parte do texto. Essa é a parte fundamental, né, blocada. Aqui estão todos os símbolos do batismo. Né? E agora nós vamos ver parte a parte, nós vamos ver elemento por elemento, o que cada elemento significa. Ok? Então aqui, ó, voltando ao texto. Primeiro símbolo, né, a pregação no deserto. Então, João, que é o batizador, pregando no deserto. Então, o que isso simboliza em todo o tempo? O que este ato profético simboliza? Toda a forma de anúncio do Evangelho do Senhor Jesus ao deserto da natureza humana, que não tem vida em si mesma. É árida, tem apenas aridez. É este o movimento que no futuro trará pessoas à imersão, trará pessoas ao batismo. Então veja, você compreendeu o primeiro ponto. João anunciando o batismo nas águas, pregando o Evangelho, o que ele está formando, né? O que ele está propondo? Ele está pregando a quem? A natureza humana, que é um verdadeiro deserto. Então, esta natureza, que é um deserto, está recebendo a palavra. Isso vai acontecer durante milhares de anos. Os discípulos de Jesus vão anunciar, como João anunciou, as boas novas no deserto da natureza humana, e muitos levantarão a mão e dirão: não, eu quero me batizar, eu quero me tornar discípulo do Senhor Jesus. Vamos ao segundo elemento agora. Ouvir a palavra. Então, a palavra anunciada move o elemento crístico hereditário que o ser humano possui, a ação do Espírito Santo do Senhor Jesus. Inicia-se a conversão com a entrega, que é o primeiro passo. Olha, para nós entendermos direitinho isso, vamos no nosso gráfico, né? No nosso gráfico do ser humano, e ali você vai entender exatamente o que é você falar de Jesus e que movimentos espirituais acontecem e o que significa alguém aceitar a Cristo. Isso é um verdadeiro milagre. Aliás, é um dos maiores milagres que existe no planeta Terra. É alguém sinceramente aceitar Jesus, né? Com verdade aceitar Jesus. E o que acontece? Vamos pegar aqui o nosso gráfico e vamos pegar bem aqui para você compreender essa parte do ser humano. Né? Então, aqui você tem a consciência humana, né? Acho que você está vendo bem aí, a consciência. Esse C e essa parte azul representa a natureza crística. Né? Então, isso já vem por hereditariedade, também é agregado durante a vida. Mas nós temos uma natureza diabólica, que é a anticrística. Né? A nossa consciência, aliás, ela nasce aqui. Naturalmente, nós nascemos mortos espiritualmente. Né? O único ser humano que nasceu da virgem, essa natureza aqui, é chamada de noiva, ou virgem também. Né? Jesus teve a consciência dele nascida aqui. Nasceu, cresceu, viveu e morreu aqui. Mas todos os outros seres humanos nascem mortos espiritualmente, nascem com essa consciência aqui. Essa é a nossa natureza anticristo. Agora, vem alguém aqui e prega as Escrituras, fala de Jesus. Ora, essa palavra que é emitida, esse som que é emitido, a lógica do Evangelho, toca que natureza? Esta ou esta? Evidentemente toca essa natureza crística. E essa consciência humana que está aqui
ela é tracionada por essa consciência, ó. Essa natureza, tocada pela palavra que é pregada, começa a apelar que a consciência deixe essa natureza anticrística. E aí existe uma luta no interior humano. Aqui é o deserto da natureza humana. Aqui é o Éden, aqui é o paraíso. Mas a tua consciência, antes da entrega a Jesus, ela está do lado de cá, né? Está aí na natureza anticrística. Então você vê, quando você fala de Jesus para alguém, quando alguém falou de Jesus para você, a tua qualidade crística foi tocada, a tua consciência começou a se sentir atraída, a tua natureza crística foi tracionando, a tua natureza anticrística reage. Tem muita gente que passa por um embate terrível para se entregar ao Senhor Jesus. E tem muita gente que está resistindo. Não sei se é o teu caso aí, se você está resistindo para se entregar ao Senhor Jesus, né? Porque essa natureza anticrística tua não quer. Ela quer que a tua consciência fique aqui, ó. Equivale essa natureza, vamos ver aqui o gráfico de novo, né? É como se você tivesse, ó, dois corpos, né? E uma cabeça só. A consciência é a cabeça, né? Então a natureza anticrística não quer deixar a mão da consciência, ela quer ser dona dessa consciência. Mas a tua natureza crística começa a bombardear a tua natureza anticrística. E quando é que essa luta é terminada? A luta é terminada quando você diz sim. Então você vai numa reunião, você está na casa de alguém, você está em algum lugar, numa praça, e alguém fala, escuta, você quer aceitar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador? Você quer entregar a tua vida a Cristo? Pode ver que tem uma luta gigantesca dentro de você para falar sim ou falar não, né? Mas alguém diz, não, eu quero, né? Publicamente a pessoa diz, não, eu quero entregar a minha vida. Então, normalmente a pessoa vai orar por você e vai acontecer uma coisa maravilhosa, porque você só vai entregar a tua consciência a Cristo, ó, vamos pegar de novo aqui o nosso gráfico. Você só vai entregar a tua consciência a Cristo quando a tua consciência for atraída e decidir. Aí tem um arbítrio, ó. E quando ela decide, você já passa para o lado de cá. Então, na entrega, você já tem um pacote maravilhoso aí, né? Por isso que nós falamos que a entrega é um dos passos mais importantes. Porque ao você entregar, você já transfere a tua consciência. Lá em Romanos está escrito, Deus nos arranca do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Se eu não me engano é Romanos que tem essa passagem. Depois você dá uma bugada aí, você vai encontrar essa passagem. Então você é arrancado das trevas, mas de que trevas? Olha lá. Você é arrancado aqui das trevas, ó. As trevas que estão em você. Você é arrancado daqui, a tua consciência é arrancada e é transportada para o reino do Filho do seu amor, que está dentro de você também, né? Por isso que a gente lembra Jesus dizendo o quê? Que o reino dos céus ele não está fora, ele está dentro, né? Ele falou, o reino dos céus não vem de maneira ostensiva. Não acrediteis quando vos disseram ele aqui ou ele acolá, porque o reino dos céus está dentro de vós, né? E o inferno também está dentro de você. Se você se associar a essa natureza e morrer com a tua consciência aí no anticristo, não tem Gênesis 1:26. Você não vai dar o próximo passo evolutivo da espécie humana. Você não vai ser gerado à imagem e à semelhança de Deus. Então você vê que com o nosso gráfico dá para entender muita coisa. Então você vê quantos elementos nesse nosso gráfico você pode retirar, né? Evidentemente, depois que a tua consciência vem para a natureza crística, logo quando você faz a entrega, quando você batiza, né? Se você então se entrega ao Senhor Jesus, depois você batiza, tudo isso vai fixando cada vez mais profundamente a tua consciência. Evidentemente, esta natureza agora vai ficar tentando atrair de volta a consciência para cá, que ela ficou com o corpo sem cabeça. Então ela quer a cabeça de volta. E aí tem essa luta interior, né? Maldito homem que sou, o bem que eu quero, isso eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu pratico. Mestre Paulo, né, descreveu muito bem esta ação. Então você vê quanto conhecimento tem aqui. E agora voltamos para o nosso texto, né? E para a gente compreender isso, ouvir a palavra. Então a palavra é anunciada, ela move o elemento crístico hereditário que o ser humano possui.
Pela quê? Pela ação do Espírito Santo do Senhor Jesus. Né? Inicia-se a conversão com a entrega ao Senhor Jesus, que é o primeiro passo. Então, evidentemente, quem vai pregar para você, quem vai anunciar o Evangelho, vai estar com essa qualidade do Espírito Santo. A pessoa vai fazer isso, se ela tiver devidamente, ela vai ser movida pelo Espírito Santo. Isso toca o teu elemento crístico, isso leva você a pensar, a refletir, sentir o amor de Jesus, querer realmente entender que há um sentido para a vida, ver a toda a tradição, milhares de anos aí do povo hebreu, depois Jesus, tudo isso de uma maneira maravilhosa. Então, você é tocado e se entrega. Né? Como é que essa história continua? Qual que é o próximo passo? As pessoas dão crédito a João. A consciência humana é convidada a aliançar-se com sua natureza crística e insuficiente, mas que pelo Messias pode ser plenificada. É importante entender, essa natureza crística hereditária, o que a pessoa aí faz aumentar durante a vida, agregar, né? Durante a vida, porque é uma qualidade eterna que vai sendo agregada, e que a consciência então pode ser inscrita nela para herdar e ser realizada a imagem e semelhança de Ave Elohim Adonai, ela é insuficiente em nós mesmos. Então, só o Espírito Santo é que nos transporta para essa natureza. E só Ele é que nos qualifica e nos fixa nessa natureza. Então, o ser humano não consegue fazer esse transporte sozinho, individualmente. Né? Pode verificar aí que nenhum dos grandes iluminados da humanidade, Buda, Lao Tse, Confúcio, Zaratustra, nenhum deles se considerou autossuficiente. Todos eles dependeram do Criador, apontaram para o Criador. O único que verdadeiramente compreende que pelo Criador, pela sua realização no Criador, se torna em plenitude o homem realizado, é o Senhor Jesus, é o Messias de Israel. Então ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ele afirma, não por uma arrogância, prepotência, ou por um egocentrismo, mas só porque é verdade. É só porque, ao não dizer, ele estaria faltando com a verdade. Então ele precisa revelar o que ele é. E qualquer um desses homens que encontrem com Cristo vão saber identificar essa realidade espiritual. Né? Então, aqui a consciência humana é convidada a aliançar-se com sua natureza crística insuficiente, mas que pelo Messias pode ser plenificado. Então as pessoas dão crédito a João, significa isso. As pessoas elas veem a Jesus, elas se convertem. Isso acontece e acontecerá praticamente até o fim. Agora vem o símbolo do arrependimento. Né? Então essa palavra arrependimento tem um significado no termo grego. Ó. É o metanoeo. Essa palavra meta e nous, que você vê aqui em grego, né? Meta é além, né? e nous é mente. Então, quer dizer, é uma transmentalização em latim, né? Trans é além da mente, né? Você ir além da tua mente horizontal, da tua mente que está presa à matéria. Né? Arrependimento tem esse sentido de metanoeo, de transmentalização. O ser humano compreende o domínio que a sua natureza anticrística exercia sobre si e conscientemente arrepende-se de todos os seus atos cometidos sobre o domínio desta natureza, indo além da mente horizontal, né? Metanous, além da mente. Isso é que significa arrependimento. Não se acomoda mais aos antigos atos. O arrependimento equivale a modificar o passado, ressignificando uma das mais belas ações do Evangelho. Olha, vai mudar tudo. Né? Então, à medida em que você tem esse toque do Espírito Santo, que a tua consciência vai para o Cristo, aí você olha para a tua natureza, vê tudo aquilo que era dominado dentro de você. Está dominado, está tudo dominado pelo anticristo, mas depois vem o domínio do crístico, né? Que é o domínio do amor, da evolução. Então você olha para o teu passado
e ele se modifica. Por quê? Porque você o ressignifica. Você não voltaria, se você voltasse no tempo, você não viveria do jeito que você viveu. E isso equivale a uma mudança do passado. Mudando o teu passado, o teu presente muda. Mudando o teu presente, o teu futuro muda. Então essa é a grande beleza do Evangelho. Né? Sem necessidade de reencarnações e vidas e idas para planetas e evoluções e erros e acertos e tudo mais, que é o processo que a humanidade descreve de evolução espiritual humana, que é por mérito, que é por acerto. Não, aqui nós estamos na caris, na graça. Né? É de graça, é pelo amor, é pela entrega, é pelo arrependimento, é pela confissão, é pelo perdão. São ferramentas poderosíssimas que alteram a natureza humana no passado, no presente e no futuro. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso vai te libertar de muita coisa, se você entender devidamente isso, né? Tem muita gente presa ao karma, muitas histórias que a pessoa viveu, que ela tem que sofrer aqui porque não tem saída. Então tem saída. Cristo é a porta de saída disso tudo. E ele pode te iluminar, ele pode te mostrar que você, pelo arrependimento, pela liberação de perdão, pela confissão, por tudo isso, muda-se todas as coisas. Então, vê que maravilha que tem aqui o Evangelho. Tá? Então, este é o símbolo das pessoas se arrependendo ali nas margens do Jordão. Próximo tópico que está escrito lá na passagem, as pessoas confessavam os seus pecados. Né? Então, evidentemente, se a pessoa se arrepende, ela vai defender os pecados dela? Né? Não vai defender, né? Então a gente vê, na sociedade, de um modo geral, todo esse esforço gigantesco que o pessoal faz aí nos movimentos, mesmo na vida acadêmica, né? O pessoal que quer dizer que não tem nada errado, cada um faz e vive do jeito que quer, cada um faz aquilo que quer, né? A sexualidade de cada um é de um jeito, e não tem homem, não tem mulher, não tem o certo, não tem o errado, é tudo relativo. É mesmo? Você acredita nisso? Sinceramente? Você pode defender isso para defender os teus desejos, os teus interesses aí, né? Mas se você for sincero com a vida, se você for sincero com a divindade, então você não vai por esse caminho. Né? E se você viveu tudo isso, você vai dizer, olha, não foi bom, né? Não era isso que estava proposto para mim, não é isso que é o correto. Né? Então eu me arrependo disso. E aí vai vir uma nova força de amor dentro de você, uma nova condição de você se posicionar diante da vida. E isso vai trazer uma liberdade, uma alegria, uma paz, que você não vai encontrar fazendo o que for aí. Né? Você pensa que mudando de sexo, mudando de condição, você vai alcançar felicidade, ou se você defender uma posição de crime, de rebeldia, de coisas erradas, né? De traições, de mentira, e todo tipo de exagero aí e desarmonia que a natureza humana vive e tem. Né? Satisfaz aí uma parte da natureza humana? Sim, satisfaz. Mas a outra parte vai ficar feliz? Não vai. Né? Você está sempre diante de duas situações aqui inconciliáveis. Né? Se você tiver com a tua consciência no anticrístico, você vai estar satisfazendo os desejos da natureza dela, tudo aqui. Você vai criar teorias, vai fazer toda uma defesa para defender isso daqui. Mas o teu crístico vai estar infeliz. Agora, se você tiver com a tua consciência no crístico, quem vai ficar infeliz é a tua natureza anticrística. Né? Aí você fala, não tem jeito de todo mundo ficar feliz? Não, não tem. Não tem. Porque você tem duas naturezas antagônicas dentro de você. É uma natureza inclinada para a horizontalidade, para os sentidos, para uma vida superficial, sensorial, para uma vida que o significado é só aqui presente. E a tua vida transcendente, a tua natureza crística, vê que não, que a vida tem um significado maior, tem um sentido maior, tem uma realização
E a maneira que eu me comporto, que eu me visto, que eu ando, que eu como, que eu vivo, que eu falo, as coisas que eu defendo, a minha sexualidade, a minha maneira de ser, de me comportar, tudo isso tem um papel. Ah, não, não tem certo, não tem errado, é tudo do jeito que cada um quer, não tem história, não tem religião, não tem nada, não tem Deus. Bom, se você determinar assim, quiser viver assim, você é livre. Né? O princípio fundamental da liberdade pela divindade, neste estágio, é inabalável. Mas a vida é só esse estágio? A pessoa lá no caixão morreu, acabou? Pode ser, você acredita nisso? Você sente que é isso que justifica 15 bilhões de anos, a harmonia ecológica que tem no planeta Terra, todo o sentido da vida, o raro efeito que é a vida no planeta? Se você for estudar aí você vai ver. Tudo isso é fruto do acaso e não tem significado nenhum. É tudo de um jeito que cada um quer. Bom, tudo bem. Se você compreende assim, quer viver assim, né? Mas não é o que Jesus ensina. Não é o que os profetas viveram. Não é o que a vida nos diz, independente das escrituras. Independente se você for parar, for sensível, olhar, ver a beleza, ver a harmonia, ver a verdade. Né? Então, ver a vida humana, ver a pessoa lá no caixão, fala, não pode ser só isso. E quem compreendeu isso melhor do que todo mundo foi o Messias hebreu. Então ele alerta, ele te chama em amor, né? E aí vem então confissão, arrependimento, perdão, né? Não, isso daqui não é. Sim, eu tenho desejo, a nossa natureza anticrística deseja essas coisas todas. Qualquer pessoa no Evangelho ou fora do Evangelho que disser que não tem desejo nenhum por coisas erradas, está mentindo. Né? E qualquer pessoa também que estiver vivendo toda essa bandalheira e dizer que não acha que tem alguma coisa errada, está mentindo também. Mas porque não tem como dizer que não. Né? Você não consegue matar a natureza crística dentro de você. Pode ser um ateu, você pode dizer que não existe nada. Mas quando você respirar em determinados momentos da tua vida, você vai entrar em contato com essa natureza. Irmão, tem jeito. Ela está dentro de você. Você pode não atendê-la até a tua morte. Tudo bem, isso é um direito que você tem. Né? Mas por que você já pensou? Por que é que você tem essa atitude antagônica? Por que é que você vai contra tudo isso? Qual é o real motivo? Né? Pensa direitinho, você vai ser chamado, aí você vai mudar, você vai sentir o pulsar desse amor gigantesco que tem no universo. Né? Maravilhoso. Então aqui vem a confissão, né? Que é esse ato, ou seja, ela se arrepende, então ela vê que não está bem o que ela estava vivendo. Né? No nível pessoal, né? Diante de Deus, ela expõe tudo o que fez, né? Admitindo as suas falhas. Ó. Então isso é uma coisa linda. Né? A pessoa começa a ler as escrituras, começa a compreender a mensagem da divindade, né? Independente dos descontos de época, algumas coisas aí que você vai ver lá, mas você vai ver coisas atemporais, que são para todos os tempos. Um comportamento, o amor, a pureza, a santidade, né? Tudo isso que é lindo, que você pode viver, você vai sentir esse amor dentro de você. Ah, mas os desejos, eu quero viver assim, assado, isso daí vai sumir? Vai continuar, mas vai enfraquecendo também. Né? Se você não se dedicar a afirmar tudo isso, enfraquece. Né? Ah, mas eu vou perder o prazer, essa parte dessa vida. Sim. Né? Quem não perder a sua vida vai ganhar a vida verdadeira. Né? Mas essa vida que você está perdendo é falsa, ela é irreal. Ela não é real, é temporária. Ela não permite a evolução do teu ser. Então, tudo isso que nós falamos é em amor, né? Não é querendo se intrometer na vida de ninguém, na intimidade de ninguém, cada um vive do jeito que quer. A divindade não tem o menor problema com isso. Só que tem uma consequência. Então, ela é sincera em dizer o que vai acontecer. Né? Vai dizer, olha, você pode viver do jeito que você quer, mas tem uma consequência. Então, nós alertamos a pessoa, né? Dizemos, olha, você pode evoluir, você pode vencer isso, né? Pode haver mudança. Então,
Tudo isso é um carinho, né, de Deus. Mas você pode dizer sim ou pode dizer não. Né? Se for necessário, a pessoa diante de testemunhas crísticas, né, pessoas íntegras, expõe aquilo que contra si, contra o outro e contra as leis formadoras do Criador, realizou em comunhão com a sua natureza anticrística. Olha, às vezes isso é necessário. Não é exclusivamente, né? Você tem que ir diante das pessoas falar tudo o que você fez. Não. Se você diante de Deus sentir aquele amor, aquela invasão, a presença de Cristo em você, aquela harmonia com Deus, e você diante dele, né, no silêncio, no teu interior, confessar tudo o que você fez de errado e sentir que limpou, então tá bom, você não precisa propriamente confessar para outras pessoas. Mas tem caso em que a pessoa não sente alívio, ela não sente esse alívio. Né? Ela fala com Deus e tudo, mas ela precisa de testemunhas humanas. Então o que você vai fazer? Procurar pessoas íntegras, que você confie, né? Você vai frequentar algum lugar, conhecer discípulos de Jesus, conviver com eles. Não vai fazer isso com qualquer pessoa, de qualquer jeito, em qualquer momento. Né? Só se tiver uma direção muito forte para fazer, mas cuidado. Melhor você saber que tem pessoas íntegras, pessoas que vão guardar aquela confissão e lançar no mar do esquecimento, como se deve fazer, né? E vão recolher a tua confissão em amor e vão orar por você, vão te absolver dos pecados. Né? Fala, olha, você confessou, você está limpo, e vão orar com a imposição de mãos. Então, em muitos casos, isso é necessário. Você é que vai dizer. Se você confessar diante de Deus e sentir que está tudo bem, limpo, né? Mas se a tua consciência te falar, não, procura alguém, confessa o que você fez. Contra você, contra o outro e contra a vida, contra o próprio Deus. Você errou. Você não sabia, você estava aí, mas você fez coisas que não devia. Então, é um grande momento, é maravilhoso. E vai te dar um alívio, né? É uma verdadeira terapia. Você vai se sentir assim, aliviado, vai ser maravilhoso. Né? Então, ó, continuando no texto, não, realizou com a sua natureza anticrística, né? Rompimento com o ego anticrístico, que não suporta humilhação, que significa consciência em si, em relação ao real e ao sagrado. Né? Você vai ver que às vezes é difícil confessar os seus pecados. Né? Chegar diante de outra pessoa e falar, olha, eu pequei, eu cometi isso, cometi aquilo, não fiz o que não é bom diante de Deus ou contra outra pessoa, contra mim mesmo. Então eu quero confessar hoje que eu errei e que Deus me perdoe, que Ele ore por mim para que Ele me absolva. Né? Então as pessoas vão orar por você, vão pedir pela tua vida. Né? E isso vai ser maravilhoso, vai te dar um alívio, vai te dar uma nova condição de vida. Né? Então você vê assim, que coisa maravilhosa, né, que você vai experimentar. Né? Voltando só um pouquinho aqui para o nosso gráfico, para concluir bem isso. Então, à medida em que você vai vivendo, né, ó, consciência está aqui na natureza anticrística, você tem uma vida horizontal. Você vai viver segundo a sociedade, segundo autores, filósofos e músicos e artistas que você admira, e vai fazer um monte de coisa que não tem significado profundo. Né? Você vai viver de uma maneira atrapalhada. Por quê? Você tem esse impulso já hereditário, né? Nós temos uma atrapalhada dentro de nós que já vem da nossa hereditariedade. Né? Depois é uma sociedade distorcida, cheia de valores contraditórios, em rebelião contra a vida, contra tudo, né? Querendo viver do jeito que só pelo seu prazer, só pelos sentidos. Não alcança a mente, ou alguns se intelectualizam demais, também ficam presos, também não resolve, mas não alcançam essa dimensão da espiritualidade, não conhecem o Cristo, a verdade, né, que há nele. É a minha verdade, a verdade de uma igreja qualquer. É o Senhor Jesus, né? Ele é a verdade. Então, à medida em que a pessoa conhece, ela vai aqui, ó, vai mudar, né? A consciência dela estava aqui, ela praticou um monte de coisa, mas alguém fala de Jesus, essa
natureza é bombardeada, a natureza crística é arrancada do reino das trevas e transportada pelo Espírito Santo. A única ferramenta cósmica, a única ferramenta que pode fazer essa transposição chama-se Espírito Santo do Senhor Jesus. Não tem outra ferramenta, não tem outro meio da consciência humana ser arrancada das trevas onde ela mora, na sua própria natureza anticrística, para a luz. Não tem. Então a pessoa ouve, vê tudo isso, se converte, né? Então ela agora vai ter uma nova vida, vai ter uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Mas essa natureza vai ficar ativa, bombardeando, tentando trazê-la de volta. E aí vem justificações sociais, morais, e gente que interpreta aí a Bíblia de tudo quanto é jeito, e até igrejas que falam que determinadas coisas estão certas e tudo mais, líderes, pastores, e tem muita coisa aí atrapalhada, né? E tudo isso é esse império abissal usando, às vezes até pessoas aí do próprio Evangelho, que vão dizer que não, tá, isso daí é a época, tá tudo certo, sexualidade, bebida, droga, e dependendo da quantidade, da qualidade, pode não ter tanta influência, né? Nossa, o que é errado é errado. Ah, mas eu não consigo me livrar, eu tento diminuir, não consigo. Tudo bem, Deus é misericordioso, Ele te dá tempo, mas você afirmar que aquilo é certo, que aquilo é verdadeiro, que nem estão fazendo aí, não tem sexo masculino, não tem feminino, isso é tudo cultural. Como? O que é isso? O que é um útero? O que é um espermatozoide? Né? É cultural isso? Então, tudo bem, a gente entende que tem uma formação, sociedade, cultura, tudo isso. Mas a sociedade e cultura pode ser harmonizada com o biológico, né? Ou pode ser tendo uma invencionice aí e projetar outras coisas, né? E é claro que tem casos de hermafroditismo e tem casos de pessoas que nascem com determinadas tendências, forças, tudo isso pode ser trabalhado, né? Tudo isso, o amor transforma tudo isso. Mas a violência e cultural, a força e tudo mais, né? Ou o ego batendo na mesa. Mas isso a gente sabe que também não vai ter jeito. A sociedade vai operar dessa maneira. Estamos falando para você que é sensível, que está aí, né, com a pulga atrás da orelha, falando, peraí, eu acho que não é bem assim. E você está certo. A voz de Deus vai te levar a isso. Então vejam, nós vamos ficar até aqui. Vamos continuar no nosso próximo encontro, aí terminar de uma maneira maravilhosa. Você vai entender agora os símbolos de quando a pessoa vai para as águas, antes da água, mergulhada. Tudo isso é um ato profético incrível e você vai compreender isso. Se você ainda não se batizou, você vai passar pelo batismo de uma maneira maravilhosa. Vai mudar, vai ser uma coisa linda que você jamais vai esquecer. E naqueles últimos instantes finais da tua vida lá na morte, tenho certeza, essa vai ser uma lembrança fundamental para você. Nós somos um movimento Consciência Hebraica e nós queremos que a paz, que o amor do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Nós estamos no YouTube, deixa o seu like no vídeo, isso ajuda o canal, faça algum comentário. Nós também estamos lá no Telegram, estamos no Instagram e no Facebook, estamos melhorando as nossas redes, mas já existem, estão lá. No Telegram tem toda a biblioteca. Você pode entrar em contato conosco para fazer alguma pergunta, tirar dúvida no 5511 991538275. Nós também fazemos vivências espirituais aqui em São Paulo. Se você quiser participar, entre em contato com a gente. Nós somos um movimento Consciência Hebraica e eu quero orar agora ao Senhor Jesus em favor de você que está ouvindo esse vídeo. Que a graça, que a paz, que o amor, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa levar esta palavra e possa converter os corações, anunciando o Teu amor, a Tua graça, a transformação, aquilo que é de maravilhoso no Teu Espírito e no amor que pode vencer todas as coisas, as mais difíceis da natureza humana, as mais complicadas na área física, emocional, mental e espiritual, o Teu amor pode vencer. Que o Teu amor invada a vida dessa pessoa que está ouvindo, que Teu Espírito Santo fale ao coração dela e que ela seja transformada pelo Teu poder. Até o nosso próximo encontro. Salem Aleikum, Shalom, Adonai, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus esteja
no teu coração. Até o nosso próximo encontro.